O enigma do anticristo. Sussurros. Através do tempo. O anticristo. Este nome causa arrepios na espinha. Ele evoca uma sensação de pavor, um medo do desconhecido. É um nome sussurrado em tons baixos, um prenúncio de caos e destruição. Ele é uma figura envolta em mistério, um enigma dentro de um enigma. Mas quem é o anticristo? Ele é uma pessoa real, uma entidade malévola destinada a mergulhar o mundo na escuridão? Ou ele é um símbolo, uma representação do mal que se esconde dentro da humanidade? Durante séculos, teólogos, estudiosos e teóricos da conspiração têm lutado com o mistério do anticristo. Eles vasculharam textos antigos, procurando pistas sobre sua identidade e o momento de sua chegada. As teorias são abundantes, variando do plausível ao bizarro. Alguns acreditam que o anticristo é um único indivíduo, um líder carismático que chegará ao poder por meio de engano e manipulação. Outros especulam que o anticristo não é uma pessoa, mas sim um sistema, uma ideologia ou uma estrutura de poder global que busca minar a fé e escravizar a humanidade. A verdade, como acontece com a maioria das coisas envoltas em mistério, permanece indefinida. Uma coisa é certa: o anticristo continua a cativar nossa imaginação, alimentando nossos medos mais profundos e nos forçando a confrontar a escuridão que reside dentro de todos nós. O anticristo revelado. Origens bíblicas e profecias sinistras. O conceito do anticristo não é um produto da imaginação moderna. Está profundamente enraizado nas escrituras bíblicas, particularmente no Novo Testamento. O próprio termo anticristo aparece nas cartas de João, especificamente em 1 João 2,18 e 2,22. Aqui, o anticristo é descrito não como um indivíduo único, mas como um espírito de engano, uma força que nega o Pai e o Filho. No entanto, é no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que encontramos as descrições mais vívidas e terríveis do anticristo. O Apocalipse pinta um quadro de uma figura poderosa e carismática que surgirá nos últimos tempos, enganando as massas, guerreando contra os santos e finalmente confrontando Jesus Cristo em seu retorno. Esta figura apocalíptica é frequentemente referida como a besta e está associada ao número 666, um símbolo do mal e da imperfeição. O anticristo, segundo o Apocalipse, realizará falsos milagres, exigirá adoração e estabelecerá um governo tirânico sobre a terra. Embora a Bíblia forneça vislumbres da natureza e das ações do anticristo, ela permanece frustrantemente vaga em detalhes específicos. Essa falta de clareza alimentou séculos de debate e especulação, dando origem a inúmeras interpretações e teorias sobre a verdadeira identidade do anticristo e o momento de sua chegada. Arautos da perdição, decodificando os sinais da chegada do anticristo. A Bíblia está repleta de profecias e avisos sobre o fim dos tempos, muitos dos quais estão ligados à chegada e ao reinado do anticristo. Esses sinais, frequentemente chamados de dores de parto, são considerados precursores da segunda vinda de Cristo e da batalha final entre o bem e o mal. Um dos sinais mais proeminentes é o surgimento de falsos profetas. Indivíduos que afirmam falar em nome de Deus, mas espalham mensagens de engano e divisão. Mateus 24:11 avisa: "E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos." Acredita-se que esses falsos profetas prepararão o caminho para o anticristo, preparando o mundo para sua mensagem de engano. Outro sinal é o aumento da ilegalidade e da maldade, um declínio nos valores morais e um desrespeito aos mandamentos de Deus. Mateus 24:12 afirma: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Essa erosão da moralidade, segundo a profecia, criará um terreno fértil para a mensagem de autoindulgência e rebelião contra Deus do anticristo.
Guerras, fomes, terremotos e desastres naturais também são citados como sinais do fim dos tempos. Esses eventos catastróficos, embora não sejam necessariamente causados pelo próprio Anticristo, são vistos como arautos de sua chegada e do período tumultuado que acompanhará seu reinado. O livro do Apocalipse fala de uma grande tribulação, um tempo de sofrimento e perseguição sem precedentes para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Este período de tribulação está intrinsecamente ligado à ascensão do Anticristo ao poder e seus esforços para desviar a humanidade de Deus. Seção 4. A marca da besta, 666, e a sombra do Anticristo. Poucos símbolos são tão arrepiantes ou tão duradouros quanto o número 666, a infame marca da besta. Este número enigmático, consagrado no 13º capítulo do Apocalipse, cativou e aterrorizou gerações, tornando-se sinônimo do Anticristo e seu reino de terror. Apocalipse 13:18. Declara: isto exige sabedoria. Aquele que tenha entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. O significado deste versículo enigmático tem sido objeto de intermináveis debates e especulações, com interpretações que variam do literal ao simbólico. Alguns acreditam que 666 representam uma marca literal, talvez uma tatuagem ou um microchip, que o Anticristo forçará sobre a humanidade como um sinal de lealdade. Esta marca, segundo a profecia, será necessária para comprar e vender, efetivamente excluindo aqueles que a recusarem de participar da sociedade. Outros interpretam 666 como uma representação simbólica da imperfeição, com 7 representando a completude ou perfeição na numerologia bíblica. Nesta visão, 666, ficando aquém de 777, significa a natureza falha e incompleta do Anticristo, em contraste com a perfeição de Deus. Outros ainda acreditam que 666 representam um indivíduo específico, com o número ocultando uma mensagem codificada que, quando decifrada, revelará a verdadeira identidade do Anticristo. Ao longo da história, inúmeras tentativas foram feitas para ligar 666 a figuras históricas, usando gematria, um sistema de atribuição de valores numéricos a letras para encontrar nomes correspondentes. Seção 5. Imperadores e impostores. Figuras históricas ligadas ao Anticristo. A natureza evasiva do Anticristo levou a séculos de especulação, com muitos apontando o dedo para figuras poderosas e controversas ao longo da história. Esses indivíduos, frequentemente acusados de incorporar os traços e cumprir as profecias associadas ao Anticristo, servem como lembretes severos do poder duradouro e da relevância dessa figura apocalíptica. Um dos candidatos mais antigos e duradouros é o imperador romano Nero, que governou de 54 a 68 d.C. A brutal perseguição de Nero aos cristãos, seu governo tirânico e seu suposto envolvimento no grande incêndio de Roma cimentaram seu lugar na história como um símbolo de crueldade e depravação. Alguns dos primeiros cristãos até acreditavam que Nero ressuscitaria dos mortos para se tornar o Anticristo, alimentando o medo e a paranoia em torno de seu reinado. Outra figura histórica frequentemente ligada ao Anticristo é o Papa Leão X, que presidiu a Igreja Católica durante a Reforma Protestante no século XVI. O estilo de vida luxuoso de Leão, sua venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro e sua oposição a Martinho Lutero e aos reformadores levaram muitos protestantes a vê-lo como a personificação da corrupção e apostasia dentro da Igreja. Em tempos mais recentes, Adolf Hitler, o ditador da Alemanha nazista, foi rotulado por alguns como uma manifestação do Anticristo. As políticas genocidas de Hitler
Sua ambição implacável e suas tentativas de estabelecer um regime totalitário ressoaram com a imagem apocalíptica associada ao Anticristo, levando a comparações entre os dois. Embora essas figuras históricas possam não ter cumprido todas as profecias associadas ao Anticristo, suas ações e legados servem como contos de advertência, lembrando-nos do potencial do mal de se manifestar de formas poderosas e sedutoras. Então, depois de tudo isso, qual é a sua opinião? O Anticristo é um mito, uma pessoa real ou um sistema invisível que já está presente ao nosso redor? Será que estamos prontos para enfrentá-lo ou continuaremos cegos diante dos sinais? Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe suas teorias. E se você quer mais conteúdos intrigantes como esse, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Os enigmas do Anticristo são antigos, mas suas respostas podem estar mais perto do que imaginamos. Até o próximo vídeo!